E aí galera, beleza? Então gente, só dando um aviso aqui, semana que vem vai ser a semana de revisões, né, para nossas avaliações, então eu tô me programando para fazer live, fazer uma aula ao vivo no caso com vocês. Se não der, eu vou gravar um vídeo corrigindo as atividades que eu passei até hoje, para mandar para vocês e isso servir de nossa revisão, certo? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, que é colocar esse vídeo no YouTube. Vocês vão receber o link do YouTube, tá? Lá a gente vai poder interagir através dos comentários, certo? Então vocês, qualquer dúvida que tiverem, vão colocar nos comentários, porque eu acho melhor pra gente se comunicar por lá. O Classroom não foi uma... Eu não consegui muito me comunicar com vocês por lá, tá? Mas eu acho que pelo YouTube vai dar mais certo. Então, utilize os comentários para isso. Na descrição, quando tiver atividade, eu vou colocar uma atividadezinha lá, dizer lá nos comentários, atividade da página tal, então colocar um link para uma atividade, etc. Tá? Então a descrição do vídeo vai servir para isso, beleza? Então a aula de hoje a gente vai dar continuação aqui na página 73, 74 mais ou menos, tá? Começando falando sobre o desenvolvimento, né, dos seres vivos, que seria o ciclo de vida, tá? Então o exemplo que a gente vai usar vai ser o da borboleta, tá? Por quê? Porque o ciclo de vida da borboleta é um pouco diferente do nosso, tá? Então o que acontece com a borboleta, né? Você tem a borboleta adulta, né? A borboleta adulta ela põe os ovos e desses ovos vão sair as lagartas, né? O que são as lagartas? As lagartas são as larvas das borboletas. Então, borboletas e lagartas são o mesmo animal, né? Então, o que vai acontecer? Na fase de lagarta, na fase de larva da borboleta, você vai ter um alto consumo de folha, né? De alimento no geral. Para quê? Ela vai precisar armazenar o máximo de energia que ela puder, porque quando ela chegar aqui nessa fase, que é a fase de pupa, que é quando ela constrói o seu casulo para que ela possa se desenvolver, ela não vai ter como comer, não vai ter como se alimentar. Então a alimentação dela vai ser com o alimento que ela já tem. Então por isso que ela tem que se alimentar bastante nessa fase lagarta, né? Então na pupa, na fase de pupa, ela vai passar por uma etapa, por um processo que a gente chama de metamorfose, tá? Onde os tecidos da lagarta vão ser reconstruídos, vão ser transformados até ela se transformar em outra borboleta, tá? Então percebam que o desenvolvimento da borboleta é completamente diferente, por exemplo, do nosso desenvolvimento, tá? Então os seres vivos vão usar dessas estratégias de reprodução, vão se adaptar aí às condições que existem para que possam se desenvolver e se reproduzir, certo? Falando nisso, a gente vem para outro tema que é a hereditariedade. Então, o que seria hereditariedade? É a capacidade que o indivíduo tem, que os seres vivos têm, de quando se reproduzirem, transmitirem aos seus descendentes um código que está contido no material genético encontrado dentro das células. O que é que esse código faz? Ele vai ajudar o indivíduo a desenvolver características típicas da sua espécie. Por exemplo, se eu sou filho de um homem e de uma mulher, os dois são da espécie humana, não tem como eu desenvolver características de um gato, ou de um cachorro, ou de um rato, ou de um passarinho. Por quê? Porque no meu DNA, as informações que eu recebi foram informações resultantes do cruzamento de dois seres vivos da espécie humana. Então a hereditariedade
é essa capacidade que o ser humano tem, essa característica que os indivíduos, no geral, os seres vivos têm, de repassar as suas características aos seus descendentes. E essas características, é claro, que vão ser condizentes com a espécie dele, né? Vai permitir com que ele nasça com as características da espécie dele. O exemplo que o livro dá aqui é o exemplo do urso. Calma, que eu me perdi. Pronto. O urso, né? O urso vai herdar do pai e da mãe características que vão permitir que ele se reproduza, né? Quando ele crescer, e pegar essas características que ele recebeu e repassar para os seus descendentes. Então vejam que é uma coisa que não para, né? Você recebeu as características da sua mãe e vai passar para os seus filhos. A sua mãe e o seu pai receberam dos pais deles, e os pais deles dos pais deles, e assim sucessivamente, tá? Tanto para frente quanto para trás, né? Tanto quando você for analisar a história mais antiga ou então o futuro, sempre vai existir essa transmissão de características e também o cruzamento de características, tá? Por exemplo, vamos ver os cachorros aqui, ó. Quando você tem filhotes de cachorro, né, nasce, sei lá, 4, 5 cachorros de uma vez, e você vê que eles têm diferentes cores de pelos, tá? Alguns vão nascer com as cores iguais a do macho, outros com as cores iguais a da fêmea, ou com mistura das cores, ou uma mistura das cores, tipo uma parte preta, uma parte branca, ou então essas cores vão se misturar e dar origem a cores novas. Mas sempre o que vai estar em jogo, o que vai definir, vão ser as características do pai e da mãe, certo? Então, tanto a hereditariedade está ligado tanto à passagem dessas características de pai para filho, como o cruzamento das características do pai e da mãe. Por exemplo, meu pai tem cabelo liso, minha mãe tem cabelo cacheado. Eu nasci com cabelo nem liso nem cacheado, meu cabelo é ondulado, meu cabelo não é liso escorrido e também não é cacheado. Meu cabelo é no meio entre o liso e o cacheado. Por que eu nasci assim? Porque as características de meu pai e de minha mãe foram combinadas, tá? Eu poderia ter nascido ou só com características de meu pai ou só com características de minha mãe, mas eu nasci com a mistura dos dois, tá? Então é isso que é hereditariedade. Eu não consigo. Pronto, certo? Vamos lá. Junto com o conceito de hereditariedade, a gente tem o conceito de evolução. A gente estudou, né, no capítulo anterior toda essa questão da origem da vida, como a vida se originou na Terra, né, os coacervados, e você tem depois o surgimento dos aminoácidos, a presença já de um metabolismo. O que seria esse metabolismo? Você tem a troca gasosa, né? Ele respira um tipo de ar e devolve outro tipo de ar para o ambiente, certo? E você viu que a partir desses coacervados a gente tem hoje uma estrutura, uma diversidade de vida muito grande, né? Então isso acontece graças ao que a gente vai chamar de evolução, tá? A evolução vai ser justamente esse processo de transformações e adaptações que o ser vivo vai sofrer, e com a intenção de se adequar ao ambiente, tá? Por exemplo, um exemplo bobo aqui, tá, gente? Você é um cara que mora numa região quente, tá? Você mora na região quente, Nordeste. E de repente você vai embora para uma região fria, você vai lá para o sul. Logo quando você chegar no sul, você vai sentir muito frio, porque lá realmente a diferença do clima deles para o nosso é muito grande. Porém, com o passar do tempo, você vai começar a se acostumar
com o clima de lá, tá? Esse se acostumar com o clima de lá é justamente o que vai chamar de adaptação. Você vai se adaptar ao clima mais frio, a um clima mais frio do que o que você tinha antes, certo? Isso foi é, um exemplo besta, né, vamos dizer assim, mas que vai ajudar vocês a entender o que eu quero dizer com adaptação, tá? Você tem, contrária à ideia de evolução, a ideia de fixismo, tá? O que seria o fixismo? O fixismo acredita que os seres vivos que existem hoje, tá? Então, os peixes, macacos, os seres humanos, os passarinhos, as vacas, os bois, as esponjas do mar, tudo que existe hoje, sempre existiu desse jeito, tá? Então, se você pegar há 100 mil anos atrás, o homem era do mesmo jeito que é hoje. Um macaco há 100 mil anos atrás, 1 milhão de anos atrás, é igual ao que o homem é hoje. Então, é isso que é o fixismo. Tá? Ou seja, os seres vivos são fixos, eles não mudam, eles não sofrem evolução. Tá? Então a evolução dá essa ideia de mudança e o fixismo dá essa ideia de continuação, certo? Como é que a gente sabe então que os seres humanos que os seres vivos evoluíram, né? A partir do estudo dos fósseis, tá? Vamos então, gente, para encurtar a aula, para não ficar um vídeo muito longo, falar um pouco sobre as leis da evolução, vamos dizer assim, tá? Você tem esse primeiro camarada aqui, que é o Lamarck, tá? Lamarck foi um grande cientista que estudou a evolução, tá? A primeira lei que Lamarck desenvolveu foi a lei do uso e do desuso. O que isso quer dizer? Que quanto mais você utiliza um determinado órgão, mais esse órgão vai se desenvolver. E quanto menos você utiliza esse órgão, menos esse órgão vai se desenvolver e ele pode até atrofiar. Um exemplo disso: quem faz academia. Quanto mais você vai para academia, quanto mais você se exercita, mais seus músculos vão crescer, certo? Beleza. Quanto menos você usa seus músculos, quanto menos você se exercita, seus músculos vão começar a diminuir, a murchar, tá? Essa lei do desuso está relacionada com a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá? Por exemplo, ele defendia que essas transformações, por exemplo, essa transformação do músculo ou outras transformações que os seres vivos foram passando, eram transmitidos aos seus descendentes, tá? Então, gente, só para explicar aqui o que eu estava falando, ó. Não. Pronto, essa imagem aqui é falando um pouco sobre essa questão da transmissão dos caracteres adquiridos, né? Caracteres são características, tá? Então, vamos lá. Você tem esses dois cenários aqui, tá? Primeiro, as girafas que tinham pescoço curto, tá? Para chegar ao alimento que estava em cima das árvores, essas girafas tinham que ficar esticando o pescoço, certo? Para ir chegando no alimento. Esse ato de esticar o pescoço foi deixando o pescoço delas um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior. Essa característica do pescoço maior foi passando de geração para geração, e isso explica por que as girafas têm um pescoço grande, tá? Então aqui seria de acordo com o lamarquismo, tá?
outra teoria vai ser a teoria do darwinismo, que vai dizer o quê? Que na verdade existiam girafas com pescoço pequeno e com pescoço grande. As girafas com pescoço pequeno tinham dificuldade de alcançar o alimento, portanto morriam, e só ficaram girafas de pescoço grande, tá? Então essa é a explicação do lamarckismo para as girafas de pescoço grande, beleza? Vamos voltar lá para o livro que está aqui. Pronto. E aqui está a explicação de Darwin que eu acabei de dar, tá? Com relação ao pescoço das girafas, certo? Então, já falamos sobre isso aqui. E é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Fiquem ligados no canal lá, no vídeo, que eu vou estar postando mais vídeos. Beleza? A partir da semana que vem. Um abraço e até a próxima.